A NVI traduz como prestem culto ao Senhor com alegria. Este salmo é uma exortação a louvarmos a Deus e nos gloriarmos nele. Somos estimulados a prestar-lhe culto ou a servi-lo com alegria. Porém, surge-nos uma grande dúvida neste ponto. Como podemos servir com alegria? É muito fácil falar da alegria de ser cristão quando nossas finanças estão em dia, quando nossa família está vivendo de maneira harmoniosa e quando estamos conseguindo ter bons relacionamentos com os demais. Mas quando tudo isso não está sendo vivido em nossas vidas, tal conselho do salmista parece ser absurdo e sem sentido. Homem algum deve buscar uma vida cristã feita por obrigação. Ninguém deveria servir a Deus por obrigação. É certo que muitas vezes somos forçados a fazer determinadas coisas, mas isso se dá porque ainda relutamos em aceitá-las, e isso se deve à nossa natureza pecaminosa. Contudo, não devemos nos excusar de buscar a alegria em fazer as coisas do Senhor. Acredito que para servirmos ao Senhor com alegria, precisamos compreender 3 verdades: quem nós éramos, quem somos hoje, quem é Deus. Para melhor compreendermos estas 3 verdades, iremos analisar as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Eu quero convidar você a ler Éfeso, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Veremos primeiro quem nós éramos antes da graça de Deus nos alcançar. O texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no verso 1. A visão bíblica do ser humano não é uma visão otimista, isto é, não vê o homem como um ser inerentemente bom. A afirmação bíblica anda na contramão do que a antropologia, psicologia e sociologia diz a respeito do homem. Algumas correntes da antropologia, da psicologia e da sociologia partem do princípio que o homem é bom em sua natureza. Elas acreditam que o homem se torna mal por causa da sociedade que o induz ao mau caminho. Ninguém nasce ladrão, mentiroso, egoísta, etc. As pessoas se tornam más porque aprendem a serem más. Os livros de autoajuda são em grande parte manifestações desta filosofia de que o homem é bom. Por isso, em sua grande maioria, buscam levar as pessoas a encontrarem dentro de si mesmo a força para vencerem o mal. Esta não é a visão bíblica. A Bíblia afirma que todos nós, fora da graça de Deus, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Vamos tentar entender o que significa que estávamos mortos. Conforme podemos ver em Gênesis 3, 16 e 17, Deus deu ao homem uma ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O homem desobedeceu a Deus, optou pelo seu próprio caminho, em satisfazer a si mesmo, em ser seu próprio Deus. Se tornou idólatra. E a morte se tornou então uma realidade na história da humanidade. A morte referida no texto é a morte espiritual do ser humano, isto é, a desconexão do homem com seu Criador. Essa desconexão com o Criador gerou outras consequências para o ser humano. Dessa forma, podemos afirmar que a morte espiritual é a morte primária, que desencadeou outras desconexões na vida do ser humano. A morte física é a desconexão do corpo e do espírito, que foi gerada por causa da morte espiritual. A morte emocional, essa é a desconexão de nossos valores e princípios da nossa praxis de vida. Não fazemos o que queremos fazer.
nós deixamos de ser seres íntegros. Consequência da morte espiritual. E por fim, a morte eterna, chamada também de segunda morte, que é a desconexão para sempre de Deus. Talvez você se pergunte, ou já se perguntou, como podemos estar mortos se estamos aqui vivos? Contudo, a vida já não está mais em nós. Estamos desconectados da fonte da vida, do Criador. Só estamos desfrutando da vida porque Deus ainda, por sua graça, está sustentando nossas vidas. Somos mais ou menos como nossos celulares. Enquanto o nosso celular está conectado a uma fonte de energia, ele tem vida para sempre. Entretanto, quando o desconectamos da fonte de energia, ele tem pouco tempo de vida, somente até a bateria descarregar. Nós, porque nos desconectamos do Deus Criador no Éden, temos alguns dias de vida ou alguns poucos anos de vida. Se você não se conectar novamente com o Deus Criador, você morrerá, a tua bateria irá terminar e você sofrerá a segunda morte, que é a desconexão eternamente de Deus. Isso é o inferno. Viver ausente de Deus é inferno. O inferno é o lugar onde Deus não se faz presente, onde a graça de Deus não se manifesta, onde a misericórdia de Deus não é conhecida. A morte espiritual nos leva naturalmente para a morte eterna. Esse é o nosso destino sem a graça de Deus. Eu e você estamos condenados à morte eterna. O apóstolo Paulo não somente afirma que estávamos mortos, como também afirma que vivíamos dominados pelo pecado. Você já parou para pensar como vivíamos antes da graça de Deus nos alcançar? Paulo nos responde a isso. A palavra costumávamos viver no grego é a palavra peripatel. Peri, andar, patel, em torno, andar ao redor. Nós andávamos em torno do pecado. Estávamos sempre circulando ao redor do pecado. Paulo diz que vivíamos desta forma, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, isto é, quando nós vivíamos os valores da cultura deste mundo. Paulo está dizendo que antes da graça de Deus se manifestar a nós, vivíamos conforme os princípios e valores do presente século, sendo que nós, segundo o próprio apóstolo Paulo, não deveríamos viver em conformidade com este mundo. Lembra que Paulo escreveu em Romanos 12, verso 2? Não vos conformeis com este mundo. Nossas escolhas, segundo Paulo, na sua carta de Éfeso, eram determinadas pelo que a cultura dizia e não pelo que as escrituras diziam. Vivíamos baseados no que a sociedade estabelecia como verdade e não no que a Bíblia dizia ser a verdade. Portanto, vivíamos subjugados por essa cultura rebelde do presente século, que tem como mentor Satanás, o príncipe do ar, que trabalha para que sejamos cada vez mais dominados por nossa natureza pecaminosa. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos hoje têm se rendido à cultura do presente século, deixando de lado os valores e princípios do reino de Deus. Estes têm se conformado, se moldado à forma de viver de nossos dias, porque esqueceram que esta cultura rebelde está sob o domínio de Satanás, conforme afirmou o apóstolo João. Este mundo jaz no maligno e novamente se coloca então debaixo do jugo do diabo. Como éramos antes da graça? Nós éramos cadáveres ambulantes, verdadeiros zumbis, perambulando por este mundo debaixo do poder do pecado, vivendo aprisionados pelo sistema dominado por Satanás, que trabalha intencionalmente e intensivamente para que nossa natureza pecaminosa nos dominasse cada vez mais. Estávamos condenados a vivermos eternamente separados de Deus, sem poder algum para vencermos Satanás e o nosso destino, a morte eterna. Enfim, sem a graça de Deus, somos merecedores da condenação, da ira de Deus. Sem Deus, estamos mortos.
E talvez você esteja perguntando como essa verdade pode me ajudar a servir a Deus com alegria e gratidão. Precisamos compreender quem é o Deus da graça que nos transformou. Efésios 2, do verso 4 ao 9, diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é Deus? Talvez você possa me dizer: Deus é Espírito, o ser infinito, eterno, imutável em seu ser. Essa é uma forma de descrevermos Deus a partir de sua natureza. Contudo, creio que essas descrições de Deus não dizem muito para nós. Isto elas não nos levam a compreendermos o amor de Deus por nós. Não nos estimula a vivermos e servirmos Deus com gratidão e alegria. Devemos compreender Deus a partir de sua obra em nós. Desta forma compreenderemos seu amor por nós e o serviremos com um coração grato e cheio de alegria. Uma vez que caiu a ficha de quem somos sem a graça de Deus, se torna mais fácil amarmos quem tanto nos amou. Deus é justo. O que é justiça? Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu por direito. Quando a justiça é feita? Quando recebemos aquilo que merecemos e que é nosso por direito. Nós merecemos a morte eterna, porque somos maus por natureza, desde a queda no Éden. Merecemos a morte, porque herdamos de nossos pais a rebeldia. Merecemos o inferno, porque servimos ao pecado. Vivemos em busca da satisfação do nosso eu, quando fomos criados por Deus para o servir. Deus também é misericordioso. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, compaixão, mas corde, que é coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como um coração compadecido. A misericórdia se manifesta quando alguém deixa de nos dar a punição que merecemos. Justiça se manifesta quando recebemos o que merecemos. Misericórdia se manifesta quando deixamos de receber o que merecemos, a punição. Nós merecemos o inferno, uma vida eternamente sem Deus. Contudo, Deus, sendo misericordioso, impediu que a justiça fosse feita sobre nós. Deus impediu que o raio caísse sobre nossas cabeças, mesmo sabendo que nós merecíamos. E Deus é gracioso. A graça ocorre quando alguém nos dá um presente sem que nós o mereçamos. Nós merecíamos o inferno, a morte eterna, mas Deus nos presenteou em Cristo Jesus com a vida eterna, sem mérito algum de nossa parte, conforme podemos ler em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Contudo, Deus precisava satisfazer a lei do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E por isso enviou seu único Filho, Jesus Cristo, à terra para morrer a nossa morte. Quando Jesus gritou na cruz: está consumado, ele estava gritando que a dívida estava paga. A sua dívida, a minha dívida, está paga. Ela foi paga por meio do sangue de Jesus, que foi derramada na cruz há 2000 anos. Por causa do sacrifício de Jesus, fomos reconectados com Deus Pai. Estamos novamente ligados à fonte de vida e não devemos mais nada a ninguém. Você, embora mereça ir para o inferno, você não vai, porque Deus te amou tanto, tanto que enviou seu Filho Jesus para pagar a sua dívida e transportar você para o reino dos céus. Agora, em Cristo você tem salvação. Em Cristo você tem vida eterna. Quem nos tornamos após a ação da graça de Deus em nossas vidas?
Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O verso 10 nos apresenta quem somos agora em Cristo. A palavra grega para a criação é poema. A criação ela é comparada a um poema. Deus, ao nos criar, ele estava fazendo uma poesia, um poema. Isto é, ele estava expressando seus sentimentos de amor e de alegria. Ninguém faz um poema sem intenção. Para se fazer um poema é necessário planejamento. Fazer arranjos com as palavras para que elas criem rimas, para que soem de forma agradável aos ouvidos. Deus estava fazendo um poema ao dar vida a você e a mim. Você é um poema de Deus. A morte, ela entrou por meio do pecado, quando nossos pais disseram que seriam os senhores e deuses de suas próprias vidas. Neste momento, o poema perdeu a rima. As palavras ficaram desconexas, sem sentido. Nossas vidas se tornaram vazias. Contudo, em Jesus fomos resgatados. E novamente Deus recomeçou a escrever nas nossas histórias um belo poema. A cada dia Deus nos conduz a novas experiências na vida com o propósito de manifestar suas boas obras, de exalar o seu bom perfume e de nos tornar um poema que todos desejem ler. Um poema que manifeste o amor e a alegria daquele que o criou. Agora, eu quero desafiar você a uma reflexão. Uma vez que você entendeu que você estava morto e condenado ao inferno, a viver eternamente ausente da presença de Deus, e que Deus foi misericordioso e gracioso com você, lhe dando vida eterna em Cristo Jesus, sem que você merecesse, e que vem trabalhando para que você se torne cada vez mais um poema dele. Eu quero lhe perguntar, diante do grande amor demonstrado por Deus, qual será a sua resposta? O salmista espera que você sirva a Deus com alegria e gratidão em seu coração. Qual dos dois estilos de vida tem caracterizado a sua vida? O estilo rebelião, que prioriza os valores de nossa sociedade hoje, ou o estilo poema, que busca glorificar o Criador? Deus te abençoe.